Vamos falar agora sobre os atendimentos da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores aqui de Blumenau com a vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos. Obrigado, vereadora, pela visita. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. É importante nós estarmos falando dos atendimentos da Procuradoria, do trabalho da Procuradoria da Mulher, porque nós estamos no Agosto Lilás, né? É um mês de combate à conscientização da violência contra a mulher. E a Procuradoria faz um trabalho em parceria com a Rede de Proteção. Nós também fazemos parte da rede. Hoje, as mulheres que vão até a Câmara, que necessariamente nem todos irão saber que é uma denúncia, porque se tu vai numa delegacia, né, já fica claro que você vai fazer esse serviço. Mas se tu for na Câmara, fica um lugar mais neutro, né? Para as mulheres é mais fácil. Então, quando chegam até a Procuradoria relatando, né, alguma denúncia, pedido de ajuda, o que a Procuradoria faz? Acolhe, escuta e aciona a rede de proteção. Por exemplo, se essa mulher está precisando de um atendimento jurídico, aí nós entramos em contato com a comissão da OAB por elas. Aí já deixamos tudo agendado, é um encaminhamento, sabe, Jorge? E acaba sendo um encaminhamento direcionado, sendo assim será mais efetivo o atendimento dessa mulher. O mesmo ocorre com a polícia militar, polícia civil, a CIMUDES, que tem o abrigo Casa Elisa, às vezes tem mulheres que a gente já, né, aciona. Encaminha diretamente já lá. Já encaminha direto para o abrigo. Eu mesma já encaminhei uma mãe com filho, né? E tem também a psicologia, o serviço da psicologia, porque muitas mulheres que passam, né, por essa situação precisam desse atendimento psicológico. E isso, o CREAS, que é o serviço de referência, assim como tem o CRAS, que é a referência básica, o CREAS é mais para atendimentos complexos. Então, o CREAS tem esse serviço gratuito e a Procuradoria conversa com a psicóloga da rede para já fazer esse encaminhamento. Então, assim, tem sido um trabalho de fortalecimento dessa rede, uma parceria, tem dado muito resultado e a gente frisa, né, da importância de as pessoas estarem sabendo. Estamos divulgando o trabalho da Procuradoria, recebemos convites para empresas, hospitais, farmácias, escolas, universidades, e a gente levando essas informações da Procuradoria, nós estamos ajudando várias mulheres. E volto a dizer, o trabalho que a Procuradoria faz da violência, né, contra a mulher, ela não diz respeito só à mulher, pelo contrário. Ontem nós participamos de uma ação que, na verdade, a ação era da Rede Catarina de Proteção à Mulher da Polícia Militar, e como nós somos parceiros, é uma troca, né, Jorge? A gente também esteve lá com a Procuradoria, levamos folder da Procuradoria e entregávamos nos carros para os motoristas que estavam passando ali no entorno da Vila Germânica. E muitas das abordagens, a maioria, né, sempre dizendo que apoiava a causa, e os homens também. A gente falava, contamos com o apoio de vocês nessa causa. E muitos deles se colocando, né? Eu acho um absurdo, aquele caso que teve lá da mulher que levou 60 socos, e aí uns falando sobre esse feminicídio de Gaspar. Exato. Né? E aí eu falei para eles, olha, não deu menos de 24 horas, em Gaspar teve um encaçador também. Né? E a gente vai não se importar porque não é em Blumenau? Não, porque é uma estatística do nosso estado. E é mais uma mulher que está vindo a óbito por conta da violência. E a gente precisa falar sobre isso. O mês de agosto ele é direcionado a isso, mas é claro, não é só no mês de agosto que a gente vai falar, né? Então é importante a gente estar levando esse trabalho de informação. Nós sempre colocamos também os canais de denúncia, que as pessoas não sabem onde denunciar, Jorge, não sabem como denunciar. E nós temos sinais que a mulher pode também estar fazendo, que não precisa ligar. Às vezes tu está numa emergência ali e tu faz, só que as pessoas precisam saber o que são esses sinais, porque senão não vão entender o pedido de ajuda. Um deles é faça o X na mão. A mulher pode fazer um X na mão e comunicar que está em uma situação, né, que precisa de ajuda. O outro, que é chamado um sinal universal, a mão fica aberta, aí fecha-se o polegar, depois a mão toda cobre o polegar.
esse também é um chamado e pedido de ajuda. E agora, recentemente, teve um caso que repercutiu nas redes sociais de um casal que estava conversando numa live e ela, ao vivo, né, fez discretamente o pedido do sinal universal. Então, olha a importância, né? E aí já foram verificar, ela estava em cárcere privado, toda uma situação, sabe, Jorge? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas também entendam esses sinais para poder ajudar. E para isso a gente precisa divulgar muito, né? Isso mesmo. Essa situação. E a Procuradoria da Mulher é uma fonte para isso, né? A mulher, como é que é esse atendimento lá, né? Uma mulher que suspeita, por exemplo, que está passando por uma situação de violência, nem sempre essa violência física, ela sempre geralmente começa com uma violência psicológica, né? Geralmente passa pela psicológica. Isso. Se a mulher tem, por exemplo, uma dúvida, está num relacionamento e não sabe se aquilo é considerado ou não uma violência, ela pode procurar a Procuradoria da Mulher para conversar, para entender melhor o que ela está passando, se encaixa, se não se encaixa, os caminhos a serem tomados e como se faz para chegar até a Procuradoria da Mulher. Sim, hoje a Procuradoria da Mulher, ela faz justamente esse trabalho, né, de poder orientar. Vou te dar um exemplo claro, né, e para todos os ouvintes. Nós tivemos numa empresa. Nessa empresa, depois, uma funcionária entrou em contato com a Procuradoria, que queria conversar com a gente. Nessa conversa, digamos, ela tem um casamento ali de 25 anos. Uhum. E desde 15 anos de casamento tem sofrido violência, né? Então, ela conseguiu observar e foi pedir ajuda de como sair de um relacionamento desse. E aí vem todo o cuidado, né, Jorge? Vamos lá. Hoje a nossa justiça, se a gente for colocar, não está dentro do que a gente esperava, com certeza. Só que, assim, à medida que a mulher, eu quero denunciar, a gente sabe, por exemplo, que nem nessa de Gaspar, ela tinha uma medida protetiva, ok? Nem ela sabia que a medida protetiva já estava ativa. E o agressor ficou sabendo primeiro que ela. Ele foi notificado, né, segundo a polícia. Mas ela não tinha conhecimento da efetividade da medida protetiva. Aí muita gente vai dizer, a medida protetiva não funciona. Hoje, se a gente for ver, tem um observatório da violência contra a mulher. Esse observatório, ele dá dados do estado, de cidades do Brasil. Ontem e hoje está acontecendo na LESC, inclusive eu estou sendo representada lá pela minha assessora jurídica, o Seminário Internacional dos Observatórios de Violência contra a Mulher. Esses dados mostram que, por exemplo, Santa Catarina teve 30 mil medidas protetivas. Dessas 30 mil, quantas foram salvas por terem a medida protetiva? E quantas não foram? Então, as estatísticas, a medida protetiva é muito mais efetiva. Por quê? Hoje, quando faz a medida protetiva, é o que não aconteceu e não deu tempo de acontecer ali com a mulher. Primeiro, se tu faz a medida protetiva e tu sabe o perfil do teu agressor, tu precisa de segurança, né, Jorge? Sim. Então, você vai fazer a medida protetiva. Não vai ficar mais sozinha, né? Não vai ficar mais sozinha. Sabe? E aí então, a família, os amigos têm um papel fundamental. Exatamente. E aí essa rede tem que estar acionada, senão a mulher não vai estar protegida. Se tu sabe que aquele agressor tem um perfil, não, ele vai revidar, ele vai... Então, é o que a gente está fazendo, por exemplo, nessa situação desse casamento. Tem que fazer as coisas pensadas para evitar uma tragédia, né? Porque hoje a lei... É que nem ali o caso desse mesmo caso. Já tinha 5 passagens pela polícia. Hoje não está sendo feito... É feito boletim de ocorrência, e aí? O que está sendo levado em consideração com relação a isso? Precisa chegar numa tragédia que chegou? Por isso que eu digo que a justiça teria que ter essa efetividade antes. Né? Às vezes a gente se depara com casos onde que a pessoa tinha muitos já relatos de boletim de ocorrência até que aconteceu aquilo. Né? Já era, como é que eu vou dizer, já estava anunciada a tragédia, né? Então, e essa pessoa ela precisa não só
de justiça, como também precisa de tratamento, Jorge. É. Porque essa pessoa, vamos supor que ela seja presa. Aí ela fica lá 20 anos. Depois ela é devolvida à sociedade. Se ela não for tratada, ela vai continuar fazendo as mesmas atrocidades que tem cometido. Aqui em Blumenau, a gente tem um grupo reflexivo para homens, que é um serviço também da CEMUDES, na nossa Secretaria de Assistência Social. Tem um grupo reflexivo das mulheres e dos homens. Para tu ter uma ideia dos homens, hoje tem um voluntário lá que conseguiu mudar a chave, porque às vezes há casos, sim, não justifica, mas há casos de violência que dentro da história da família era considerado natural. Normal. Então, ele teve a mãe, a irmã, entendeu? Já ele achava assim que acabou convivendo naquele ambiente. Aquilo precisa ser tratado. A família já está toda desestruturada. Uhum. E ele veio com esse pensamento e que precisou ser trabalhado. E hoje foi trabalhado e ele é voluntário nesse grupo reflexivo de homens, colocando o relato dele, de ele entender por que ele estava e como que ele está agora. Como ele se vê e como ele quer projetar o futuro. Assim como a gente tem casos inversos. Nós fomos fazer um trabalho nos terminais de ônibus, divulgando a Procuradoria da Mulher, e encontrei um senhor que foi entregar o folder para ele, e ele disse assim, eu posso levar folder, mais um pouco mais de folder? Quero levar também para minha filha. Minha filha começou a namorar agora, e eu tive um passado onde eu cresci vendo a minha mãe sendo agredida. E eu prometi para mim mesmo que quando eu tivesse uma família, eu não iria fazer isso. É o inverso, Jorge. É aquele que conseguiu sair daquela daquele situação. Exatamente. E fazer ao contrário. Fazer o contrário. E aí ele disse assim, então eu prometi que quando eu tivesse uma família eu ia proteger. Aí minha filha começou a namorar agora. Eu quero entregar para ela e dizer para ela que o que ela precisar, sempre contar comigo. Não ter vergonha, eu estou aqui para ajudar. Eu falei, poxa, que legal. Esse diálogo tem que acontecer com a família. Então, isso era uma coisa que eu ia falar também, porque essa educação nasce toda no seio familiar. A gente sabe que a estruturação familiar é importante para isso também. Reflete. Né? E reflete muito. E aqui a gente não está fazendo juízo de valor, né? Uhum. Porque podem ter famílias bem-sucedidas, desestruturadas, e famílias mal-sucedidas, desestruturadas também. E a violência acontece em... Não tem classe social. Toda classe social, infelizmente, a gente já viu isso e tem muitos exemplos disso, infelizmente. Então, como é que a gente começa, né? Tratando, por exemplo, as meninas, quando entram na adolescência, começam a ter aquele desejo por encontrar um relacionamento. Como é que a gente pode informar, conscientizar essas meninas para que elas tenham o conhecimento de notar, né, na pessoa com qual elas querem ter relacionamento, se tem ou não uma tendência violenta, né? Uhum. E para os nossos filhos, como é que a gente põe na cabeça deles o respeito pela mulher? Isso. Eu acredito muito na informação pela educação também, Jorge. Eu acho que isso já deveria começar nas escolas, né? Porque é na família, sim, mas quando a gente aprende na escola, a gente leva isso para a nossa família. Começa a ser observado. A gente, por exemplo, esteve recentemente em escolas. Quando nós vamos em escolas, claro, a gente faz uma abordagem voltado à idade, né, do público, crianças, adolescentes. E aí, qual é a maior, digamos, demanda que a gente encontra dos adolescentes, em especial? Hoje os adolescentes estão muito aqui, no celular. Então tem que cuidar, porque muitas vezes virtualmente eles estão de frente com um potencial pedófilo, um potencial agressor, sabe? Então, hoje existe, por exemplo, Roblox, que está em alta. Quando você está utilizando esse jogo, tu tem que ter o cuidado, porque às vezes você, em troca de alguma coisa, tem um amigo que você nem conhece, alguém que tu adiciona que tu não conhece, aí que mora o perigo. A gente tem que conhecer a nossa rede.
E quando tiver alguém que tu não conhece, aí vem a orientação da família também, né? De estar, para o filho, a filha, orientando, cuida com quem você se relaciona. Se você não conhece, cuida do teu perfil, né? Não abra sobre a tua vida particular com essa pessoa. A gente tem que ter até o cuidado, porque às vezes essa pessoa que tu não sabe quem você vai compartilhar foto com elas e ela não é quem está se passando ali. Às vezes a solicitação, eu preciso passar o estágio ali do jogo, eu te dou em troca, né? Você encaminha para mim um nude. Um exemplo, tá? Parece besteira, mas não é. E aí a pessoa vai lá, faz algo que para ela não tem malícia, e aí começa toda a sedução. A armadilha está pronta. Então, precisa ter essa orientação. Então, acho que, primeiro, teria que ter essa informação nas escolas. Segundo, se os pais não têm essa dificuldade, procurar profissionais, né? Nós temos na rede, dentro da própria assistência social, né? Como eu disse ali, o CREAS tem essa informação. Hoje, dentro das escolas também, embora já é uma lei, e a gente já cobrou isso, que deveria ter um psicólogo e um assistente social dentro de cada escola, hoje ainda essa realidade não é possível. É verdade. Mas a CEMED tem um psicólogo e assistente social volante. O que quer dizer? Se tu precisar, lá na escola X, precisa de um atendimento, esses profissionais vão lá e vão atender. Sabe? Então, precisa ter essa transparência. E as famílias precisam se colocar à disposição. A mesma coisa quando a gente vai dar uma palestra, às vezes há um entendimento, não gostaria de falar de educação sexual. Não é educação sexual, é educação preventiva. Né? A educação sexual tem outra conotação. E a gente não está nem falando de gênero nem nada. Nós estamos falando de proteção, de como que uma criança pode identificar um abusador. Vou te dar um exemplo bem simples. Uma criança estava num CI, teve uma palestra. Aí lá na palestra falou assim, se alguém tocar no meu corpinho, avise, né, quem você confia. E fala assim, não gosto que toquem no meu corpinho. Aí a menininha chegou para o pai. Papai, não gosto que o vovô toque no meu corpinho. Aquilo foi um choque para aquele pai. Entendeu? A menina contou porque ela aprendeu na palestra. Ela não via isso como algo que não era errado. Então, a informação, ela ajuda a estruturar, né, as famílias, e a educação, ela, para mim, é o caminho de toda a prevenção. Então, a gente precisa falar mais. Sem dúvida. E agora, Jorge, recentemente, na Câmara, a gente também foi instaurada, vai ser, na verdade, inaugurada em setembro, mas já foi instaurada na Câmara a Procuradoria da Criança. Então, a gente tem a Procuradoria da Mulher e da Criança, porque não distante, tá? A gente tem denúncia de violência contra a mulher, e muito comum também. Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. E eu queria destacar ainda, Jorge, que agora, no dia 18 de agosto, a Procuradoria da Mulher está realizando 4 anos de existência. Pois então, né? E como é que tem sido, né? Há uma crescente de procura pela Procuradoria da Mulher. O que você pode trazer de números para a gente? Então, hoje a gente já teve mais de 750 atendimentos, tá? Infelizmente, não é dados que a gente ia se orgulhar, mas toda semana tem, Jorge, toda semana. E teve casos aí, a gente falando antes, e quem quer conhecer ou visitar a Procuradoria, você tinha perguntado onde é a localização, Sim. Né? Fica no espaço da Câmara, só que a Câmara tem um espaço do plenário, que fica ali na Rua 15 de Novembro, esquina com a Duque de Caxias, que é mais conhecida a Rua das Palmeiras, e tem a Celesc, a Câmara do lado da Celesc. Ali nós temos a estrutura que tem o plenário e tem a Casa Rosa, que tem o Cine, né, onde as pessoas vão procurar emprego. A Procuradoria está dentro dessa Casa Rosa. Certo. Num espaço reservado, tudo, né? Então, ela pode se direcionar que a entrada é pelo prédio onde é o plenário, e dali é conduzida,
né, com a nossa equipe, que tem assistência jurídica, assistência psicológica, enfim, tem todo um atendimento profissional que vai estar orientando, acolhendo e encaminhando. A gente teve até recente uma mãe que identificou que a filha está sofrendo um relacionamento abusivo. E ela veio pedir ajuda. Como fazer? Porque a filha não percebe. Não enxerga, né? Não enxerga. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Isso. Então, aí, o que aconteceu, Jorge? Nesse caso, a mãe tinha até dito para nós, olha, eu até me afastei porque eu não consigo lidar. É o contrário. É justamente o que o perfil quer, né, desse abusador. É o afastamento da família, dos amigos, é manter aquela mulher para ele, é o território dele. E aí a gente orientou a primeira coisa, se aproxima da tua filha novamente, esteja presente. Aí a gente vai conseguir se aproximar e acabamos dando toda uma referência e estamos fazendo acompanhamento desse caso. E ficamos felizes porque a mãe mesmo falou que ela não enxergava o que a gente passou para ela, né, de estar próximo, o quanto que aquilo estava fortalecendo o abusador. E há uma técnica, um caminho, um jeito de a gente conseguir abrir os olhos, né, de mulheres que estão passando por uma situação dessa, mas que não entendem isso como um ato de violência? É o que a gente tem feito nas palestras, né? A comissão da OAB por Elas, por exemplo, faz um trabalho bem forte em cima disso. E quando a gente orienta, né, através da Procuradoria da Mulher, esse conhecimento, a gente sempre entra em contato com a comissão da OAB por Elas e elas explicam os casos, né, no que elas trabalham, os exemplos, a vivência. Então, a pessoa assim abre, né, a informação, abre as perspectivas e, principalmente, eu acho que o receio maior também das mulheres, elas entenderem que não estão sozinhas. Essa que eu falei da empresa que está num relacionamento abusivo há alguns anos e não só de violência física, não só de violência psicológica, patrimonial. Ela não vê a cor do dinheiro do trabalho dela, Jorge. Isso é só um exemplo. Sabe? Nunca ela não vê. Simplesmente ela não acaba pegando nada do trabalho que ela realiza. Então, assim, né, é realmente uma situação que precisa ter um olhar e não raro, quando tem relacionamentos assim e que tem filhos, os filhos se revoltam. E também não sabe lidar com isso. Ontem, nessa ação da Polícia Militar, teve uma mãe que veio justamente contar essa situação, né, que o filho não consegue nem conversar com o pai, que tem raiva de tudo que o pai faz. E aí esse adolescente também precisa ser tratado, sabe, Jorge? Porque é um trauma que fica, né? Contagia a família toda. Exatamente. Então, esse é o nosso trabalho. Aí, no dia 18 de agosto, quando faremos os 4 anos, nós teremos uma ação na Rua 15 de Novembro. E convidamos a nossa comunidade, se estiver passando na Rua 15 de Novembro, nesse dia 18, porque nós vamos estar entregando um material de divulgação. Vai ter faixas informativas, o folder, uma conversa, né, com a nossa população sobre esses sinais que a gente falou aqui, para a pessoa poder pedir socorro. Recentemente foi feito um vídeo que estava também rodando nas redes sociais de uma mulher que fez uma experiência de passar pela rua e fazer o sinal para ver o que as pessoas iriam fazer. Dos que passaram, um senhor sabia o que era o sinal. Os outros não entenderam. Teve uma mulher que até encostou assim nela e ela ficou incomodada. Tipo assim, não olha para onde está andando, sabe? E por quê? Porque falta informação. Mas na nossa ação do dia 18 de agosto, que vai ser das 10h30 às 13h15. Então, ali no período das 10h30 às 13h15, nós vamos estar passeando ali na Rua 15 de Novembro, fazendo essas informações, mas nós não vamos fazer o sinal e ver se as pessoas sabem. Nós já vamos informar quais são esses sinais e perguntar: você sabe o que significa isso?
Nós tivemos agora recentemente, e também tem os outdoors que estão na cidade, da Procuradoria da Mulher de 4 anos, mas eu vou te dar um exemplo, a gente teve uma feira recente agora aqui na nossa cidade, primeira feira voltada ao ramo estético da beleza, Sim. né? Que esteve, inclusive, um espaço solidário. Esse espaço solidário atendeu gratuitamente com voluntários que fizeram transformação visual em mulheres vítimas de violência, crianças atípicas e mães atípicas. Porque é um público que não tem tempo para si, né, Jorge? De se cuidar, não tem dinheiro. Então, assim, teve mulheres que foram nesse espaço e já estava há 15 anos sem fazer unhas, por exemplo. O que para nós é uma rotina. Mas para aquela mulher, ela não fazia unha há 15 anos. Não se cuidava. E lá foi transformação total, Jorge. Cabelo, maquiagem, tudo. Saíram de lá outras mulheres. Saíram outras mulheres, pintaram acima o de cabelo, tudo, cortado. entusiasmadas, com maior autoestima, né? Isso aí. Então, isso valeu muito. E nós tivemos palestras. Palestras até com influenciadores nacionais. E uma delas é uma cabeleireira bem conhecida, a Gui Oliveira, que acaba sempre tendo com o seu público uma história que acaba envolvendo, né? Quem está assistindo, que são histórias de vida. Enquanto ela está fazendo ali o corte de cabelo, ela vai contando. Vai conversando. Vai conversando. E ela tem mais de 13 milhões de seguidores, tudo ela esteve em Blumenau. E quando a gente foi conversar com ela, você sabe o que significa esse sinal, X na mão, e esse? Se alguém na sua palestra, que você vai em todo o Brasil, faz esse sinal, você sabe o que é? Ela não sabia. Olha só. Tá vendo? A importância de a gente estar divulgando. E ela, poxa, que legal, bom saber. Eu não sabia mesmo. Se alguém me fizesse, eu nem ia entender. Então, quanto mais informação, mais prevenção, né? melhor. Sem dúvida nenhuma, né? Vereadora Cristiane Loureiro, o que ainda é preciso evoluir na Procuradoria da Mulher, né? Chegamos a 4 anos, né? O que vocês ainda veem de necessidade de buscar evoluir com a Procuradoria da Mulher para cada vez mais poder expandir esse atendimento e essas informações acima de tudo? De verdade, Jorge, hoje a gente não tem ainda no município um Conselho Municipal da Mulher. E esse Conselho da Mulher, ele iria fortalecer o trabalho da Procuradoria e iria ser responsável por captação de verbas para trabalhos como esse. Desde nós estávamos fazendo cartilha, tudo. A AMP, por exemplo, fez uma cartilha agora recentemente para que em condomínios, como fazer para solicitar ajuda. Já é um avanço importante isso. Ótimo. A FURB também fez uma cartilha, né, também de violência contra a mulher, inclusive coloca lá na rede e a Procuradoria está lá, né, como também uma de onde procurar ajuda. Então, a gente precisa disso, desse fortalecimento. Então, é essencial que nós tivéssemos um Conselho da Mulher. Já foi solicitado hoje dentro da ciência social, inclusive teve agora, está tendo as conferências, né? E aí a resposta que nós tivemos, na conferência municipal é tratado num todo, mas não pode ser tratado num todo. Requer uma atenção. E principalmente quando eu falo verbas, hoje existe a nível federal o Ministério das Mulheres, existe o Fundo das Mulheres, é isso que a gente tem que captar para que a gente possa fazer mais ações, chegar mais bairros, mais na comunidade. E vou dizer, Jorge, esse é um tema que não é fácil, é pesado. E onde a gente vai, a gente tem que até o cuidado, às vezes, até de levar o nome da palestra. Porque se tu fala, vamos falar sobre violência doméstica, dependendo da região que tu vai, não aparecem muitas pessoas, não. Entendeu? Por quê? Porque, não, eu não quero lá porque vão desconfiar que eu passo por isso. Então, se tu fala, vamos falar sobre a saúde da mulher, autoestima da mulher, vão. Então, a gente tem que até culturalmente ter esse cuidado para que a gente possa também atrair o público e poder informar. E eu vou dizer que a gente tem e conta muito com o apoio dos homens, que é essencial. Graças a Deus, essa parcela, né, existe, mas é muito maior aqueles homens que abraçam a causa junto com a gente. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Cristiane Loureiro, vereadora do Podemos, muito obrigado pela participação da senhora, né? E eu que agradeço. E coloco também
a Procuradoria à disposição da nossa cidade. Nós temos as redes sociais, arroba Procuradoria da Mulher Blumenau. E quem for digitar ali nas redes sociais, procurar o Instagram, a Procuradoria tem várias informações, traz inclusive sobre atualização de leis. Hoje, por exemplo, estamos completando aí 19 anos da Lei Maria da Penha. Da Lei Maria da Penha, é aniversário dessa lei. É aniversário, né, da Lei Maria da Penha. Então, teremos, né, um post exclusivo, que inclusive vai ser postado logo. E essas informações, elas são essenciais para também fazer parte dessas informações que eu coloquei. E nós temos também informações dessas ações que são feitas na Procuradoria. Temos vários vídeos que a gente coloca dos que estão sendo atualizados, dos casos. Então, é um trabalho bem legal. Procuradoria da Mulher Blumenau. Né? Então, esse trabalho que a gente faz, Procuradoria da Mulher Blumenau, ele hoje é uma referência também no nosso estado, porque nós temos a Procuradoria da Mulher na LESC. Sim. Né? Então, a gente repassa todas essas informações, esses relatórios também para o estado. Então, por isso que eu digo, se a gente tiver o aporte, ter o subsídio voltado para essa causa, com certeza nós conseguiríamos abranger um público ainda maior. Mas chegaremos lá, Jorge. Com certeza. Obrigado mais uma vez pela participação da senhora. Parabéns por esse trabalho na Câmara de Vereadores. Obrigada. E posso deixar aqui um contato claro. também? Que é o WhatsApp da Procuradoria, que é 24 horas, que é o 47-3231-1556. 3231-1556 é o WhatsApp da Procuradoria da Mulher para você entrar em contato. Então, olha ali, tem o 47-3231-1556, que você manda mensagens e troca informações. @Procuradoria da Mulher Blumenau, que é no Instagram, você também pode conversar ali, né? Isso mesmo. Tem todos os contatos. E no dia 18 de agosto vai ter uma ação aqui na rua 15 de novembro sobre os 4 anos de atuação da Procuradoria da Mulher, das 10h30 da manhã até 1h15 da tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço o espaço, um grande abraço a todos e estou sempre à disposição. Obrigada a todos os ouvintes. Cristiane Loureiro, vereadora do Podemos, falou com a gente sobre os atendimentos na Procuradoria da Mulher.